em 2060, teremos no Brasil mais idosos do que jovens. Então, nós não vamos estar mais aqui, mas os jovens de hoje têm que estar preparados para cuidar desses idosos que vão ficar. Cláudia Kohn, muito obrigada pela sua participação aqui no Portal Integridade ESG em inglês, né? E então eu gostaria de começar perguntando para você como é que está a implantação dessa agenda nas empresas do setor de saúde, especialmente na empresa da qual você é CEO, né? Também, se você puder comentar, porque é um setor muito importante e a gente viu a importância maior e muito agora, recentemente, com a pandemia, né? Verdade, Marisa. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço. Para mim, de verdade, uma honra estar participando, porque eu acho que a importância de se falar desse tema é a consequência do que ele traz para a sociedade. E eu acredito muito nisso, e falar disso, para mim, é um prazer de verdade. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente falando da saúde, a saúde, ela permeia há tantos anos que ela é eu vou chamar de uma indústria que não focou o maior cuidado com o meio ambiente, porque o cuidado com o ser humano é tão mais importante que durante muito tempo não era prioridade se discutir sobre esse assunto. Para muitas empresas se discute há 20 anos o cuidado com um exemplo que eu vou trazer, lixo, porque a saúde produz muito lixo por conta dos insumos, do tipo de lixo biológico, da temperatura gerada, dos gases utilizados. Então, são temas que vinham na saúde como um cotidiano, de forma prática, como pensar e agir sobre isso. Não era algo que tinha uma agenda específica, e sim permeava, e a regulação contribuiu, de certa forma, porque a regulação trouxe como deve ser feita a segregação de lixo biológico, como deve ser feita a incineração, como podem ser utilizados os gases em hospitais, laboratórios, centros de tratamento e assim por diante. Então, o ponto da saúde, que eu diria de meio ambiente, a agenda veio sendo direcionada e afunilada para, quando nasceu a sigla ESG, de uma forma mais oficial, mas sempre foi um tema que permeou, sem esse cuidado de se falar como um tema específico, mas permeando o dia a dia das instituições. Uhum. Sobre o S do ESG na saúde, é muito interessante para a gente falar, porque a saúde tem entre 60% e 82% de mulheres na sua base. E é muito interessante nós falarmos isso, porque a base da saúde, ela efetivamente traz o serviço que a gente presta em toda a saúde. Nós estamos falando aqui da indústria farmacêutica, de equipamentos, da prestação de serviços, então, hospitais, a grande mão de obra de técnicos, enfermeiros, médicas e etc., e de centros diagnósticos onde 80% são mulheres e 20% são homens. Quando a gente vê isso, a gente percebe que não existe um preparo específico para líderes LGBTQI+, mas existem muitas mulheres, o que trouxe uma abertura maior de se discutir a inserção de uma diversidade maior e mais legítima, ou seja, na saúde, considerar que os sistemas devem ter pacientes considerados com nome de gênero, de nascimento e nome social é fundamental. Isso nunca tinha sido discutido na saúde como vem sendo discutido nos últimos tempos. Então, acho que o ESG veio trazer a agenda oficial do que era necessário para a saúde. Agora, ao mesmo tempo de nós termos na base mais de 60%, 80% de mulheres, quando nós falamos em conselhos ou em C-level na saúde, a gente cai para 10%.
que é mais ou menos a média, 10, 12% dos conselhos, né? E quando nós vamos para conselhos femininos, aí a gente cai para 4%, né? Cláudia, C-level já é maior. Te interromper um momentinho. Todos esses dados que você está mencionando são dados de Brasil, da saúde no Brasil, do setor Brasil. Do Brasil. Esse dado de conselho que você está mencionando agora, de 10%, é também dos conselhos de administração das empresas do setor de saúde no Brasil. É isso? No Brasil. E quando a gente fala de C-level em saúde, eu diria que é mundo, porque a gente já estudou um pouquinho através do WCD, Women Corporate Directors, do Programa de Diversidade em Conselho do IBGC, que esse número não varia muito em relação ao mundo. E então, no Brasil, a gente tem poucas empresas abertas que divulgam, então é muito mais difícil você saber. As empresas abertas que divulgam têm basicamente o mesmo número. Como são poucas, existem pesquisas das associações, exemplo, Associação Nacional de Hospitais Privados, ANAP, Abramed, da qual eu sou conselheira, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Você consegue esse tipo de dado através de pesquisas realizadas dentro das associações com associados que são capital fechado, né? Então, a gente tem um número que realmente permeia Brasil e permeia mundo, mas são dados brasileiros. Cláudia, apenas como curiosidade, mas acho que é importante, você está em quantos conselhos? Estou em 8 conselhos, 3 de empresas e 5 de entidades que representam a saúde. E nesses 8 conselhos, não precisa especificar, qual é mais ou menos a proporção? Tipo, são 10 homens com 2, qual o que tem mais mulheres e qual que tem menos? Para simplificar. O que tem mais mulheres tem 50% de mulheres. E num total de 10, de 5? Um total de 12 conselheiros. Interessante, né? Então já tem uma equidade, que é o Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde. Ele tem mais mulheres. E o que tem menos? O que tem menos é uma entidade extremamente masculina, mas que eu sou defensora, porque os homens que estão nesse eu diria, é uma diretoria adjunta do Comitê de Saúde da Fiesp. O ConSaúde, ele tem muitos homens e eu tenho prazer de estar lá dentro, porque o que eu sou ouvida e respeitada me dá prazer de estar com esses homens abertos a começarem a criar novas oportunidades. Então, eu acho que eu estou lá exatamente com a responsabilidade e a missão de trazer uma nova governança. Eu acho que este tema é um tema que não iria ser discutido se eles não tivessem acolhido e me convidado para estar lá. Não foi nada imposto, e o vice-presidente da Fiesp, que é o diretor do Comitê de Saúde, que é o Rui Balmer, é extremamente aberto a essas transformações. Então, eu acho que não dá para generalizar e criticar, ao contrário, ele furou uma barreira que não existia ali e ele iniciou essa abertura. Por isso que eu falo que, apesar de ser muito menos, eu admiro, porque era uma barreira mais difícil de ser transposta. E você só para finalizar, uma entre quantos homens nesse conselho específico? 13, comigo 14. Muito bom, mas é importante você estar lá pioneira, abrindo os espaços. Exato. Fundamental, né? Então, muito fundamental. Bom. Então, Cláudia, a gente sabe esses números, né? Ainda tem muito para andar, né? Muito. Eu queria só terminar o ponto da tua pergunta sobre a implantação na saúde, de que eu estava falando de sistemas. Ainda há um desafio muito grande para atender e cuidar as pessoas, e aí eu falo um pouco de fluxos, processos e governança, porque em fluxos e processos a população precisa ser considerada com e sem acesso ao mercado privado e no mercado público também, ou seja, as instituições públicas, não só como governança e conselhos ter mais mulheres, mas ter a equidade de toda possibilidade. E, principalmente, nos fluxos e processos de atendimento, considerar isso, porque a gente não pensa
que, por exemplo, um transexual, para ele entrar num hospital e ser cuidado, ele eventualmente ele entra com um nome social e ele tem que ser cuidado por um especialista que considere as mudanças hormonais dele, que considere o aparelho ginecológico dele. Então, tudo isso no sistema público e privado são necessários. E eu diria que aí é a governança que precisa ser criada nesse sistema para que a gente chegue no momento de ter a certeza de que esse abismo está menor. E essa governança tem uma heterogeneidade muito grande a depender do tamanho das empresas e das iniciativas que são tomadas, inclusive pela geografia do Brasil. Esse conhecimento e coragem de reconhecer e sensibilizar para transformar essa governança são fundamentais na saúde no Brasil. Uhum. Cláudia, você começou falando da questão ambiental, do impacto, né, do lixo hospitalar, como se diz, né? E depois você ia seguindo um pouco pelo social e a gente acabou indo para a governança, que é um tema ótimo também, né? Dentro de ESG. Então, eu queria saber se dentro de social tem mais alguma coisa que você acha importante destacar que esteja acontecendo no setor, para onde está indo, se isso está sendo mesmo incorporado, né? E também depois, se você quiser, abordar um pouco mais da questão da governança. No social, eu posso te dar exemplos, talvez um pouco daqui a pouco, mas eu diria que a educação e o empoderamento pela informação são fundamentais para que o social possibilite um avanço do ISD no Brasil. Em primeiro lugar, pelo acesso, né? Quanto mais informação, quanto mais dado estruturado o Brasil tiver, mais empoderamento das pessoas para acesso à saúde vai existir. Então, hoje, o dado não é estruturado, a saúde é fragmentada e, consequentemente, essa fragmentação direciona, muitas vezes, o cidadão ou o paciente ou o beneficiário de alguma forma. Então, eu considero que, no social, a educação da população, a educação das pessoas para a saúde, pessoas que tratam a saúde. Um exemplo, envelhecimento da população. Cada vez mais, o envelhecimento vai trazer a necessidade de que pessoas sejam cuidadas por desafios de mobilidade, de doenças crônicas e, consequentemente, a formação de pessoas para cuidar, para serem cuidadores das suas próprias famílias ou de terceiros, é fundamental. As pessoas não sabem lidar ainda com as doenças do futuro, e desde oncológicas até de mobilidade, que vão surgir com o envelhecimento da população. Nós vamos ter em 2050, eu vou pegar esse dado melhor para você, nós vamos ter uma quantidade, espera que eu vou te dar já esse dado, que eu peguei ele ontem, inclusive escrevendo um artigo, eu vou poder compartilhar com você, que é bem importante. Nós vamos ter... deixa eu pegar ele aqui, estou abrindo. Cláudia, quando você fala em saúde aí, você não está falando de SUS, você está falando de saúde? Não, eu estou falando de saúde. Saúde interessante, como um todo. Saúde como um todo. É interessante isso. O SUS é um sistema que muitas pessoas criticam. Olha só, eu vou trazer o dado para você. Em 2060, teremos no Brasil mais idosos do que jovens. Então, nós não vamos estar mais aqui, mas os jovens de hoje têm que estar preparados para cuidar desses idosos que vão ficar. Vão ter mais tecnologia? Sim, claro que vão ter mais tecnologia. Só que o cuidado, saber cuidar, depende de educação. Então, as doenças crônicas vão depender cada vez mais de pessoas formadas para isso. Não só cuidadores da saúde, profissionais da saúde. Aquele que fica em casa com um paciente que necessita um cuidado especial, ele vai ter que saber estar preparado para fazer isso e ter um trabalho que muitas vezes concilia o cuidado com a sua família e a possibilidade de trabalho. A pandemia já veio a permitir um pouco desse
híbrido de estar um pouco mais em casa e um olhar um pouco mais focado no idoso que está em casa. Isso não existia e hoje existe mais um olhar. E respondendo à tua pergunta, SUS é um grande legado que nós temos no Brasil, que muitos criticam, mas se não fosse o SUS, nós não teríamos condições de atender a nossa população. Então, tem muito a melhorar? Tem muito a melhorar. Tem muita possibilidade com planos de Estado e, como eu falei, de estruturação de dados, que não são planos nem partidários e nem de governos, que são planos que precisam existir para um Brasil lá para frente. Então, tudo que eu estou falando serve para a saúde no atendimento público e privado, e eles se intercalam, na minha visão, do futuro, da melhor saúde para a população, na inter-relação entre os dois para cobertura de atendimento de um e de outro, para suprir e não desperdiçar capital necessário para atender a população. Eu ia perguntar mesmo, porque educação é uma questão de política pública, principalmente, né? Então, aí a gente tem um papel do Estado importante, né? Muito importante. Nessa questão de saúde, tanto quanto em relação à educação e todo o resto, né? Muito importante. Não só o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, eu sempre falei, trazendo um pouco do que você falou da pandemia, a aceleração da visão da urgência que a saúde trouxe na pandemia, trouxe a empresas que se prepararam melhor e estados que se prepararam melhor estarem à frente para cuidar da sua população. Isso é nítido, né? Então, quem se preparou melhor, se você falar aí aqui de novo, de forma partidária, o secretário de saúde, secretário de educação, de infraestrutura, que souberem conjuntamente formar grupos integrados que olhem para a população do seu estado ou do seu município e saberem que um tem que contribuir de forma colaborativa com o outro, vão chegar num patamar melhor de cuidado da população. Então, hoje, quando nós temos modelos de saúde no mundo, nós temos modelos de muito desperdício, de muita falta de cuidado, e aí trazendo, que eu sempre digo que o overuse traz um desperdício que não é bom para o sistema, que usa o financiamento da saúde de forma ruim, mas o underuse também faz isso. E olha como o ESG é tão fundamental quando você otimiza recursos, quando você tem uma governança adequada e quando você cuida do social para que ele atue de forma colaborativa para que isso aconteça. Veja como é uma sucessão de jornadas que, se cuidada com a governança necessária, só contribui para que a gente tenha outro patamar de cuidado. No sistema inglês, por exemplo, você tem pequenas populações cuidadas por gestores, onde eles respondem pela meta de mortalidade, de doenças crônicas, de natalidade, de contaminação, de média de permanência em hospitais. Então, ele tem metas que, quando ele entrega mais, ele tem mais financiamento para prevenção e para outras coisas. E quando ele entrega menos, ele é normalmente mudado ou ele tem um reforço no sentido de gestão para que aconteça melhor. O Brasil, que é continental, com essas diferenças, 25% da população sendo cuidado pelo setor público, 75% do financiamento, privado, 75% do financiamento público com o SUS, você tem diferenças gritantes que têm que ser diminuídas através de mais acesso. Mas a gente tem ilhas digamos assim, de excelência comparáveis, esses números do Reino Unido, no Brasil? Existem essas ilhas que... Pergunto isso porque pode ser uma inspiração para outras instâncias, outras áreas. Eu vou talvez trazer aqui excelente pergunta, porque eu vou trazer aqui
comentários sobre uma das ações de social que a DASA faz pelo seu comitê ESG e que nos nortearam para a escolha do que nós queríamos fazer. Nós fazemos um trabalho de educação e saúde na Ilha do Marajó. Um exemplo. Né? Aí você vai me perguntar, por que a Ilha do Marajó? Eu vou te trazer um exemplo desse Brasil continental. O IDH do bairro de Pinheiros é igual ao da Noruega. E o IDH da Ilha de Marajó é igual ao do Sudão. Os dois estão no Brasil. Né? É a desigualdade que é absurda aqui. E aí, o que nós estamos fazendo lá? Formando profissionais da saúde, formando parteiras, treinando profissionais da saúde, levando educação para a população, para diminuir esse gap, para aumentar o IDH de lá. Então, veja que as ilhas de excelência, nós estamos em quase todas as capitais brasileiras, com mais de 1.000 unidades na DASA, são 16 hospitais, 1.000 unidades de prestação de serviço. Então, nós poderíamos escolher as capitais onde seria mais fácil fazer isso, e nós escolhemos lugares onde nós não estamos e é mais difícil. Primeiro, porque isso engaja os nossos colaboradores, nossos médicos voluntários, para que isso seja feito com um propósito que nós temos na empresa. E, em segundo lugar, porque nós, quando decidimos o caminho, e a pandemia acelerou o nosso caminho de ESG, porque ficou muito, como você trouxe, ficou muito nítido a diferença e o gap de cuidado que existe na população, nós decidimos por algumas ações. E as ações que nós decidimos, eu diria, olhando para empresas de capital aberto, a maioria, ou todas, têm relatórios de sustentabilidade. O checklist para você cumprir esses relatórios é tão importante quanto outras ações. No nosso caso, além do relatório de sustentabilidade, que tem empresas que têm há anos e fazem ações maravilhosas, empresas da saúde que fazem ações maravilhosas, nós escolhemos algumas que trouxessem grande impacto. Um exemplo, nós criamos na pandemia o CDE. O CDE é um Centro de Diagnóstico Emergencial que nós investimos para poder fazer, e nós fizemos para o Ministério da Saúde, para municípios, 3 milhões de exames de Covid, quando não tinha exame de Covid para fazer. Então, essa foi uma ação emergencial e que, em pouco tempo, nós criamos um grande laboratório para poder acolher isso e dar isso à população. Então, a pandemia já era uma coisa que você me provocou no início, ela acelerou isso. E a escolha de ações de impacto foram as escolhas que a DASA fez quando nós decidimos. Até antes da pandemia, nós escolhemos uma outra ação, que é um investimento que a DASA faz num projeto maravilhoso de genômica, chamado DNA do Brasil. Por quê? Porque em 2009 foi feito o genoma humano, que todo mundo conhece, foi feito nos Estados Unidos, foi mapeado o genoma humano, onde o custo para se fazer o genoma, o mapeamento era gigantesco, vem caindo, mas ele é muito oneroso ainda. E o genoma humano mapeado nos Estados Unidos não é o retrato da diversidade brasileira. Então, na DASA, nós resolvemos investir nesse projeto, que é um projeto muito grande da USP. E aí nós... tempo? Desculpa, Cláudia. Esse projeto é recente? Ele tem já é um ano antes da pandemia, 2018, 2019. Eu consigo o dado exato dele, e se você googlar ele, você vai ouvir DASA e DNA do Brasil. Nós escolhemos fazer o mapeamento de um número de população junto a esse projeto que trouxesse este mapeamento da população brasileira. E isso não é para a DASA, isso é um legado que vai ficar para todas as empresas, governos, populações, ministérios da saúde do Brasil e do mundo, onde o Brasil passa a ser um protagonista no mapeamento
do que futuramente é o futuro da medicina, que é, através do mapeamento genético, você entender melhor as doenças e poder tratar com maior assertividade, de forma quase personalizada. Veja que o Brasil, se ele é prevalente com uma determinada doença, e isso não for prevalente no genoma humano, porque são populações geneticamente muito diversas e realmente muito com muita miscigenação, nós não teríamos a possibilidade de enxergar algumas doenças que no Brasil são prevalentes. Então, são esses os projetos que nós escolhemos, eu estou dando alguns exemplos, que são fundamentais para que a gente cause impacto. Eu acho que essa é a grande diferença que as empresas hoje podem escolher quando falam de ESG. Posso te citar outros exemplos, vou citar mais um e aí pergunta o que você quiser. Ambiental. Nós escolhemos fazer usinas solares. Até 2027, nós vamos ser autossustentáveis. Hoje, nós já entregamos 3 usinas solares. E até 2027, teremos várias outras que vão nos tornar... O que ajuda a DASA com isso? Menor consumo da energia que pode ser consumida por outro ou pode ser deixada no meio ambiente. Então, são essas ações que eu considero que a saúde pode transformar através do ESG. Estou disponível para todas as suas perguntas, senão eu fico falando aqui. Não, tudo bem. E são projetos que você consegue fazer medição do impacto, não é? Não são aqueles projetos que você fica um pouco assim numa fronteira, um pouco diluído ali, que você não sabe muito, mais qualitativo, né? Você falou da Ilha de Marajó? Da Ilha de Marajó, exato. Então, não sei quanto tempo tem esse projeto, mas provavelmente você tem lá uma quantidade de pessoas impactadas e o que tipo de benefícios, e assim, tem medições, né? Provavelmente também com a energia, claro, isso é mais fácil, né? Você tem o número que você consome de energia, a quantidade de energia, quanto você pretende, quanto você já tem, então você consegue fazer um acompanhamento. Eu acho que é por aí, né? Você ter também projetos que você consiga realmente e não seja só mais uma coisa bonitinha no relatório, né? Exato, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o relatório tem uma importância de sensibilizar, de trazer à tona dados que às vezes as pessoas nunca tiveram foco e prioridade, mas quando você escolhe ações de impacto que mudam as sociedades, e não adianta você querer abraçar um Brasil do tamanho que ele é, mas quando você traz um impacto que gera essa mudança na sociedade, eu diria que é um caminho sem volta. Você começa já quer trazer outro, e quando isso é enxergado, e aí trazendo um pouco da governança, pela alta administração e pelo conselho, existe o propósito e o incentivo para que a empresa faça isso e inicie uma jornada que não dá para parar, porque ela é profícua, tanto para a empresa quanto para a sociedade. Cláudia, dentro do tema governança, que você já mencionou algumas vezes, mas assim, só para a gente talvez fechar isso, que aspectos da governança você acha que as empresas do setor de saúde estão mais avançadas e que aspectos talvez pudessem ser um pouco mais melhorados? Olha, eu acho que, em De primeiro lugar... compliance, de diversidade, o que você vê, conselhos, das diretorias também, como é que você vê isso? Eu acho que, em conselhos, eu acho que o IBGC, por exemplo, trouxe a agenda positiva, que eu acho uma grande iniciativa, que tem pilares importantes para serem tratados, ao invés de você não ter um direcionamento. Eu sou conselheira de uma empresa chamada Grape ESG. A Grape trabalha muito vinculada à London Business School, cujo CEO é o Ricardo Assunção, conteúdo e a diminuição de gap entre o que se traz de teoria e o que se faz na prática, né? E eu me apaixonei por isso.
sou uma conselheira apaixonada pelo que a empresa faz, porque ela gera essa sensibilização e traz critério. Então, eu acho que, mais do que tudo, uma coisa que pode ser melhorada é que o ESG efetivamente não seja um greenwashing, que eu acho que é uma palavra que ficou na boca de todo mundo, mas precisa ser entendida, que não faça fake, faça o que faça a diferença. Né? Eu acho que esse ponto, a formação de executivos para esse viés é fundamental, e a cobrança dos conselhos para que os conselhos façam isso constantemente. Não só de uma economia verde, porque eu acho que nem toda economia pode ser 100% verde, eu acho que o mundo não se transforma de um minuto para o outro, mas é fundamental, e o Pacto Global tem uma iniciativa que eu acho fundamental, da qual eu participei do lançamento, que é a Ambição 2030. Eu acho que nós precisamos dar luz para que haja sensibilização. Eu acho que muitas empresas nem falam sobre esse tema. E eu acho que talvez o maior gap é o quanto que o Brasil traz e dá de importância, se não tem pessoas como vocês, se não tem pessoas como a gente que quer falar mais sobre esse tema para que a gente alcance mais vozes, mais pessoas sensibilizadas e mais pessoas trabalhando para esse fim. Ao mesmo tempo, sempre me falaram que, hoje mesmo, um colaborador nosso falou, o que é mais importante não é o destino, é a jornada. Aliás, não é nem a jornada e nem o destino, é a companhia. Eu diria que talvez muito importante seja a colaboração entre as pessoas. As pessoas estão cada vez, e a pandemia trouxe isso, o individualismo, apesar de serem muito solidárias no Brasil, as pessoas estão mais sozinhas, porque estão, assim como nós, no vídeo, interagindo talvez menos, e outras interagindo muito por vídeo e tangibilizando menos as ações. Então, eu acho que é fundamental o indicador, e aí eu queria trazer um ponto. O indicador bem escolhido, não adianta ter 20 indicadores, escolha 3 que comecem a fazer a sua empresa mudar e ter a visão do que ela está alcançando. E aí, depois, mais 2 que tragam mais abrangência do assunto, mais profundidade, mas comece a medir, porque o que não se mede, você realmente não gerencia. Eu acredito nisso, e acho que o ESG veio para ficar, desde que tenham pessoas sérias que não queiram fazer disso uma bandeira filosófica. Não é uma bandeira filosófica, é só uma metodologia de se ver o que a empresa faz para esses 3 itens, que é meio ambiente, social e governança. Se você tiver isso como base, eu diria que a gente diminui os gaps. Porque nenhuma empresa vai ser totalmente ESG. Eu acho que ela vai ser o melhor possível dentro do negócio dela, da natureza dela e etc. Né? É muito difícil, porque são muitos elementos, muitos itens. Né? Agora, você acha que precisa ter uma agência de rating para medir ou não? Não tem nada a ver? Ou você acha que falam a contabilidade financeira com as metas ESG? O que você acha disso? Aqui nós temos objetivos estratégicos medidos, ligados a ESG, mas eles se desdobram no que você enxerga e tangibiliza. Então, quando você fala em agência de rating, eu acho que é importante, mas eu tenho muito medo da premiação e do rótulo. O rótulo é uma coisa que eu falo muito, que rótulo é bom só para vinho, né? Porque para empresas e pessoas, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque colocar rótulo é fácil, tirar um rótulo dá muito trabalho, né? Pode desgastar a imagem de uma empresa, de uma diretoria, de um conselho. Então, eu acho que para nós alcançarmos o patamar de poder ter uma agência de rating que mede
e ranqueia, antes a gente tem que ter essa agência educando, trazendo conhecimento. Talvez aí sim, na maturidade, possa ser uma agência de rating. Eu tenho muito receio dessa competição sem embasamento, com muita espuma e pouco conteúdo em relação ao que se faz. Ao mesmo tempo, eu acho muito saudável mostrar as boas iniciativas. Quem já alcançou, quem já tem um selo, eu acho que inclusive entre competidores, é muito bom, porque você se inspira, você traz educação, você traz informação. Na saúde, eu acho que isso é bom, porque tem práticas diferentes que podem ser divididas. E, na minha opinião, na saúde, tem que dividir e multiplicar mais do que excluir, né? Então, compartilhar, colaborar, eu acho que é mais importante na saúde hoje em dia. Cláudia, olha, eu acho que a gente abordou assim, os principais aspectos. E eu queria te deixar à vontade, caso você queira falar alguma coisa que a gente não tenha abordado aqui, se você achar interessante, e até uma fala final para a gente encerrar. O que eu traria de mensagem, que eu acho que dados da DASA, eu mando para você alguns, a gente tem um relatório de sustentabilidade, se você precisar. Existe um trabalho com um painel da Abramed que fala das empresas de diagnóstico, caso você queira. O painel pode ser baixado pelo abramed.org.br. É o painel que fala de várias coisas, dados do setor, e tem dados da DASA também. E tem também o Observatório da ANAP, que também é baixado direto do computador. Então, se você quiser para pegar algum dado que seja interessante, eu acho que talvez valha a pena. O que eu posso trazer em relação à medicina diagnóstica é que nós somos quase 20 mil estabelecimentos de saúde permeando o Brasil inteiro na saúde privada, e fora isso, todos os laboratórios públicos, centros de diagnóstico por imagem, e em hospitais, são mais de 8 mil hospitais no Brasil. Então, você imagina, se todos tiverem como objetivo, olhando para a saúde, um pouco do que nós falamos aqui nessa entrevista. Nesse sentido, eu considero que a sensibilização é o primeiro passo para que se chegue lá. Existem empresas de grupos grandes, de capital aberto, que já estão mais adiantadas no sentido de trabalhar há mais tempo, mas eu acho que trabalhar há mais tempo e causar mais impacto caminham juntos. E, por isso, não há competição, há colaboração. Isso soma e não ranqueia o que é melhor e o que é pior. Se eu tivesse que dar uma mensagem para quem trabalha em ESG, se tiver esse mindset, vai sempre contribuir. A pandemia acelerou a visão de urgência de vários setores, inclusive o da saúde, para estar mais preparada, com dados, com tecnologia, e a telemedicina veio a contribuir com isso, diminuindo, inclusive contribuindo com o meio ambiente, porque é menos deslocamento, é mais acesso e, consequentemente, mais socialmente possível para mais pessoas. E, por isso, eu acho que o trabalho com o ESG, tanto na DASA como em todas as empresas que, de alguma forma, através da saúde eu represento, eu diria que estão no caminho ainda incipiente em alguns e muito bem construído em outros, e que chegará realmente num patamar exemplo, porque a saúde é quase 10% do PIB do Brasil, e o Brasil tem que estar ranqueado entre os melhores que fazem ESG para a saúde no mundo. Isso tem que ser exemplo, e esse é um dos propósitos que eu tenho falando com pessoas que são interessadas como você. Tá ótimo, Cláudia. Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. E espero que a gente volte a falar sobre esse tema outras vezes. Obrigada, eu que agradeço, e a gente volta
volta a falar com certeza. Obrigada.